Oh, we're on the move, my friend. We are on the move. Barulho. E não voltes. Sabe, cara? Prontos. Então, indo já para aquilo que é o tema, não é? Para que possamos já conversar em torno disto, porque o tempo não perdoa. Qual é, digamos, o que tu podes, digamos, contar durante esses 5 meses que tu estiveste cá? Porque parece que apenas tu não estiveste em Portugal e saíste para um outro país, então tu podes contar um pouco quais foram os viés que sucederam, as coisas que sucederam, os desafios como uma imigrante, como uma estrangeira, não é? E qual é a nova experiência que tu has feito? E também estarei, digamos, reforçando algumas coisas e pronto, associando algumas coisas em relação à minha experiência pessoal aqui. Então, à vontade. Claro que eu posso contar. Digamos que a vida do imigrante na Europa não é fácil. Realmente não é fácil. Porque, primeiramente, tem a questão das barreiras, digamos assim, barreiras culturais, barreiras ideológicas, barreiras da própria língua também. No meu caso, em Portugal, vou tirar um pouquinho porque há aquela comunicação que já facilita. Mas enquanto eu estive na Suíça e em França, foi difícil para mim. Porque, quer seja a Suíça, quer seja a França, são países que têm culturas praticamente quase similares. Primeiramente, tem a questão do que é anormal para mim enquanto africana, enquanto angolana, e o que é normal para eles enquanto franceses ou suíços, ou mesmo até europeus. Tivemos esse choque de cultura, tivemos esse choque de ideologia, porque aquilo que eu pensava como sendo minha verdade absoluta, para eles é algo que, digamos, que não tem assim muita relevância. Para mim. Foi um choque, de cultura, vendo um filho levantar a voz ao pai. Isso para mim foi um choque para mim. Mas é claro que cada experiência nos ensina que o mundo não é só aquilo que a gente sabe, né? Porque o mundo é mais do que aquilo. Então é necessário que tu possas passar por essa experiência para poder ter, digamos assim, uma consciência ou uma visão global daquilo que é a vida. Porque se eu estivesse em Angola até hoje, é claro que eu não poderia vivenciar todas essas experiências, a minha visão não podia ser aberta, digamos assim, para poder compreender que existem pessoas que pensam diferente, né, em relação a mim. Existem pessoas que têm uma outra verdade, que têm uma outra vertente da vida e que eu não posso pura e simplesmente achar que o que eu sei é verdade e eu não posso respeitar ou ter, digamos assim, colocar a pessoa à parte só porque essa pessoa tem um outro conhecimento, uma outra visão da vida. Então, estando aqui, eu pude despertar deste lado, né? Despertar na questão do conhecimento, porque uma das coisas que eu pude reparar aqui na Europa, que para mim é louvável, é o hábito pela leitura. Os europeus são mesmo pessoas que gostam, vão atrás do conhecimento. E para mim foi algo excepcional que eu amei, porque eu tive uma experiência que eu estava a caminhar numa das ruas de Genebra e encontrei uma biblioteca comunitária, ou uma biblioteca
gratuita, digamos assim. Você pode pegar o livro, levar para casa e se quiseres voltar, pode voltar. Se não mesmo queres voltar também, isso não tem nenhum problema. Eles incentivam isso. Incentivam mesmo a leitura aos seus cidadãos. Então, é mesmo essa questão que nós temos que fazer. Exatamente. Não, fica à vontade, estava conversando com enquanto isso, assim, vocês que estão, digamos, do outro lado, vocês podem apresentar vossas dúvidas no chat, podem, digamos, comentar em torno de alguma coisa, eu estarei lendo aqui e nós estaremos respondendo. Então, fique à vontade para participar. É muito mais uma conversa para que nós possamos perceber aquelas pessoas que têm o desejo de um dia vir para cá, aquelas pessoas que já saíram, que também queiram partilhar. Então, possam ficar à vontade, digamos, para compartilhar, podem ficar à vontade para compartilhar, podem ficar à vontade para perguntar alguma coisa, porque é importante saber de certos aspectos que temos em consideração, certos aspectos antes de virmos para cá. É muito importante, né? Como bem disse a Luciana, existem barreiras linguísticas, culturais, de fato, e pronto, cada experiência é uma experiência, mas se tu já tens um conhecimento, já tens, digamos, uma percepção daquilo que tu sabes a respeito daquele país que tu vais, fica melhor tu te adaptares, não é? Fica melhor tu ser flexível. Então, pronto, vocês podem colocar as vossas questões, os vossos comentários aí no chat, depois estarei lendo. De fato, é mesmo, digamos, muito diferente. Aqui na Polônia também, digamos, a situação é também um pouco diferente daquilo que é em Moçambique, não é? Muito diferente. A língua é uma barreira terrível, como tu disseste, não é? Aqui falam polaco, então é uma língua confusa, extremamente confusa, e a cultura em si, são muitas coisas diferentes, não é? Então, os meus dias se adaptar é realmente muito difícil, como tu disseste. Então, como tu fizeste, digamos, para poder se integrar, para tu poderes, digamos, superar ou se adaptar quanto a estas que tu disseste? Como tu começaste a lidar com isto, em outras palavras? Luciana. Claro, uma das coisas que eu digo que tem me ajudado bastante até hoje é ter o espírito livre, ter a consciência livre para poder aprender. Porque se tu não tens a capacidade de poder aprender, você nunca vai crescer. Porque em cada momento em que você vai em um lugar diferente, você vai ter que lidar com pessoas também diferentes, com ambientes diferentes. Tu tens que ter a capacidade de se humilhar, se assim posso dizer, de se humilhar e saber aprender, ouvir com outras pessoas. Porque eu sempre digo que cada nível que nós chegamos na vida é necessário nós termos uma dose de sabedoria, uma dose de humildade. Por quê? Porque se nós não tivermos isso, nós estaremos numa caixa, não vamos conseguir nos desenvolver ou até mesmo crescer. Uma das coisas que eu tive que praticar é ter o espírito livre de aprender com as pessoas. Então, é o que tem me ajudado bastante até hoje. Aprender com eles, aprender a maneira como eles pensam, a maneira como eles idealizam o mundo deles, digamos assim, é que tem me ajudado até certo ponto a me socializar com eles. Exatamente. De fato, não tem como, tu tens que te integrar, percebes? Porque aqui não é teu país, não é teu país, então, para que seja, digamos, qualquer barreira, digamos, tu não quereres te adaptares à nova realidade. Por exemplo, tu, digamos, só falas inglês aqui e sempre que tu vais para um estabelecimento ou mercearia para comprar, digamos, qualquer coisa e tu vês que o teu inglês, às vezes tu tens que tentar falar a língua deles, cumprimentar, percebes? Saber cumprimentar, bom dia, boa tarde. Então eles ficam maravilhados que de fato a pessoa está se adaptando e isso é muito bom. Então quando tu, digamos, simplesmente só te contentas com aquilo que tu já sabes, de que, pronto, eu sei inglês, e o inglês vai me ajudar a me interagir, então, para mim, prontos, já sei inglês, porque aqui, por exemplo, sendo aqui, a maior parte das pessoas não sabem falar inglês, as pessoas, digamos, crescidas, os velhos, sabem falar inglês, não é? Muito mais jovens que sabem falar inglês, alguns jovens, e é difícil, tu só tens inglês e tu interages. Uma vez que eu fui para uma consulta médica, cheguei a dizer que não,
nós não vamos te atender aqui. Não vamos atender. Tu tens de trazer um tradutor aqui. Tu viste aqui, digamos, só que o teu inglês, não vamos te atender aqui. Tu tens que ir tradutor. Eu tinha que falar com o recepcionista, tinha que falar com a direção, e depois uma médica que sabia falar inglês foi comigo lá. Então, é preciso, digamos, aprender a língua, né? A língua local, saber interagir, coisas básicas, né? Hoje em dia é muito fácil ter esse conhecimento, temos muitas fontes. Então, eu penso que para poder superar isto, preciso disso. E não só também tem a questão cultural, não é? Outra coisa, por exemplo, assim, aqui eles não têm, digamos, não tem a cultura de, por exemplo, quando tu estás num transporte público e se chegar uma velha, eles não levantam. Não, a mesma coisa também aconteceu na Suíça, não levantam. Exatamente. Para eles têm até certo ponto direitos iguais. Exatamente. Vai precisar de ter conforto. Não importa se és criança, jovem, adulto, ou até velho. Quando não há lugar para tu sentar, e para mim isso foi muito forte, porque eu fico cidade aqui, quando estás no transporte público e chega um mais velho, provavelmente são velhos de cabelos brancos. Exatamente, você fica despreocupado, você vai dar passo. Aquela pessoa que tem que levantar, que tem que tentar, mas aqui não. Exato. Eu acho que aqui na Europa é assim mesmo, percebes? Eles não levantam, ficam mesmo, digamos, muito assim, digamos, digamos, apáticos, prontos. Eu já que habituei de que eu levanto sempre. E aquelas velhas ficam maravilhadas. Eu sei o que eu levanto. Ficam mesmo, digamos, muito maravilhadas. Então, e também, algumas pessoas também, digamos, os nativos daqui, por ver isso, acabam aprendendo. Porque eu acho que, mesmo que sendo uma cultura, é uma coisa boa, né? Eu acho. Uma coisa muito boa. E como tu, digamos, lidaste com a questão de serem frios, porque não sei lá, né? Mas aqui são muito, digamos assim, diferentes, são muito, como dizer, indiferentes e cada um está no seu lugar, percebe? Se tu não abordas profundamente, elas não vão se abrir, não vão. Então, como tu lidaste com isso, com essa questão? Porque tu pode se sentir rejeitado, não integrado, ou seja, que te despreza. Ou às vezes tu podes confundir isso com discriminação, preconceito, que esse deve ser muito frio porque eu sou negro. Então, como tu lidaste com isto? Olha, antes de responder a esta pergunta, eu vi um episódio em Genebra, no prédio onde eu vivia, tínhamos um lugar onde podemos lavar a roupa. Então, eu ia lavar a roupa e encontrei numa das máquinas, havia roupa de um outro vizinho, não sei qual era, não conheço. Então, eu peguei, como era para passar para a máquina a secar, eu coloquei a secar. Só que a senhora que me encontrou disse, não, tu não podes pegar roupa de ninguém, porque se ele deixou aqui, é porque ele quis deixar, então tu não podes fazer nada por ele. Ele tem que ser responsável. Eu disse, não, mas eu não me importo de tirar a roupa dele, colocar na máquina a secar, e quando ele chegar, ele vai encontrar a roupa dele seca, então eu não vai ter isso. Ele disse, não, filha, não podes fazer isso. Eu falei, meu Deus, mas por que eu não posso fazer isso? Mas quando estamos a perguntar acerca dos europeus, na sua maioria, serem frios, eu acho que já é cultural. Também a situação climática deles influencia muito naquilo que é caráter deles. Porque, digamos, nós os africanos somos assim muito energéticos, porque o nosso clima é aquele que nos ajuda bastante. E eles, como estão mais no frio do que no calor, então, eu creio que isso influencia para que eles pudessem ter a possibilidade que eles tenham. E basicamente eu lidei muito bem com isso. A questão deles serem frios, porque teve uma vez que eu cumprimentei os vizinhos e não me responderam. Eu disse, não me respondeu porque eu sou negra ou porque ele mesmo não quer responder. E é mesmo assim. Eles não ligam disso. Eu por acaso perguntei à minha tia que vive lá, ela disse que não, aqui mesmo é assim. Então isso foi um choque para mim. Exatamente. Eu te digo que nos primeiros meses eu só recebia choque. Choque. Ou seja, ainda tu não tinhas, digamos, aquela revelação da realidade. Era só choque, meu Deus.
Eu tinha, olha, por acaso já tinha uma noção de como eles eram, porque eu antes de viajar eu investiguei o modo de viver, o modo de... Pronto, até certo ponto o mundo deles, como é que funciona. Mas é uma coisa que eu sempre digo, uma coisa é você ouvir falar, e outra coisa é você viver a realidade. Porque muita coisa que eu aqui, os sites da internet você não encontra, e ninguém te ensina. Você vai viver, é que se diz, a própria vida vai te ensinar de maneira mais dura, mas de fato, é realmente, digamos, isto, não é? Eu estou a ver, digamos, alguns comentários aqui, em que países estão, sim, em que país, a Luciana pode responder para alguém só para, digamos, integrarmos as pessoas que estão a comentar, diz que país estão por aí. Acho que a pessoa está importante. Exatamente. Sim, eu sei, porque cheguei de Portugal há uma semana, estive 4 meses, quase 5 meses em Genebra, na Suíça. Então, só para essa pessoa ficar um pouco atualizada, eu estou na Polónia, não é? Pronto, a Vazelos. Então, essa questão de serem frios, sabe, eles, digamos, por terem presenciado muitas guerras, não é? E há países, digamos, principalmente aqui, né, digamos, na Europa Central, né, ou Oriental, né, digamos, sabemos que o que Polônia está perto da Ucrânia, a Rússia, e também houve invasão soviética, então eles são um pouco assim, digamos, cadeira, por aí, então eles são um pouco... Eles são mais defensiva. Sim, exatamente, ficam sempre nessa, digamos, essa questão de se defender por aí. E não só... E olha para um negro se aproximar, as pessoas você quer roubar. Eu já contei comigo, já na puta, eu estava para pegar metrô com a minha irmã, então nós paramos porque estávamos à espera do metrô. E o que acontece? Havia uma jovem senhora, ela estava com a pasta ao pé. Quando ela nos avistou, pegou a pasta, colocou no peito e começou a andar. Eu compreendi, não, disse, meu Deus, será que a senhora está pensando? E foi mesmo isso, a pessoa, ela ficou um pouquinho mais distante de nós. Quando o metrô chegou lá, ela correu, entrou, foi um instante de novo. Eu disse, Jesus, que eu poderia assaltá-la, mas é só pensar nisso. Também é o conceito que, digamos assim, a mídia tem passado dos negros. Que se tu reparares nos filmes, a maioria dos filmes, os negros, se não fazem papel de assassino, fazem papel de diabo. Não, reparaste neste pormenor, é sério. Se os negros não fazem papel de assassino, estão sempre ligando a uma coisa má. E isso, de certo ponto, mancha a nossa imagem perante a outras pessoas. Vai lembrar que todo mundo é igual, né? Porque eu digo sempre que, quer seja negro, quer seja branco, nós não somos diferentes. Por exemplo, que a parte exterior é que nos difere, mas nós temos a mesma cor de sangue, que é o vermelho, então isso não é relevante. Exatamente. Então, isso que tu falaste, ele já tem, digamos, um olhar um pouco assim, diferente. Tem vezes que, quando nós chegamos pela primeira vez, porque eu cheguei ali com um grupo de 4 moçambicanos, não é? Então, quando nós prestávamos muita atenção quando eles nos olhavam, porque nos olhavam de uma forma muito estranha. Ficavam no metrô, esses tipos estão aqui a fazer o quê? Esses pretos estão... Você fica meio que... E tinha o caso de, digamos, nós íamos em eventos, ou mesmo, digamos, nós íamos alguns eventos, estabelecimentos, digamos, que só nós éramos únicos negros, percebes? Únicos negros lá, percebes? Então, era aquilo de... estão a fazer o quê aqui, meu? E aqueles lugares muito diferentes. E pronto, e se tu não tens um controle emocional muito grande, vai ficar muito tempo ofendido, vai ficar muito vai se sentir sempre mal, porque tu não tens um controle emocional muito grande. Vou pensar que as pessoas estão aqui, aqueles que estão aqui, estão tipo, discriminar, preconceito, por aí. Então, se tu não tens um controle muito grande, tu pode acabar ficando meio assim, porque, digamos, esse gajo como Genebra, esses gajos são países que tem negro, mas não são muitos negros, né? Tem zonas que não tem mesmo... Não tem negros, exatamente, não tem negro. Então, é por aí, é preciso todos esses aspectos culturais
todas as barreiras linguísticas, nós saibamos, na primeira impressão, como nós lidar com eles. É muito importante nós sabermos isto, como lidar, né, com essas todas as barreiras. Tudo bem, nós vamos falar um pouco, não sei se tu foste lá agora, o motivo foi de tudo, pois não? Primeiro foi acadêmico, não é? Não sei. Sim, não sei. Sinceramente, digamos assim, eu sou englobada em dois núcleos. Questão de trabalho e questão de estudos. Exatamente. O visto que eu recebi, né, da Embaixada Portuguesa é visto por procura de trabalho. Okay. E quando cheguei aqui em Lisboa, eu peguei o voo direto para Genebra. Okay. E lá em Genebra, o objetivo era me estabilizar lá. Mas infelizmente não pude fazer isso porque os suíços entenderam que todo mundo que vem com visto CPLP, né, não pode nem pedir asilo, nem sequer fazer alguma atividade lá no país deles. Então eu fui obrigada a voltar no meu país, no país que me concedeu, digamos assim, me concedeu visto para poder me regularizar. Só depois é que eu vou voltar para lá. Ok. Então, atualmente, digamos, na perspectiva de trabalhar e estudar, pois não? Não. Sim. Claro, temos que estudar. Nós somos jovens. Temos força de estudar em Oxford, em Harvard. Então, se tiver essa oportunidade, vamos lá. Vamos lá, exatamente. Você tem que tentar, não custa isso, tentar. Assim, tentar, vida é ter tentativas. Eu digo sempre, vida é ter tentativas. Se tu não for uma pessoa que tem coragem, que tem a capacidade de poder acreditar que você pode fazer diferente, você vai. Exatamente. Então, a vida é feita de experiência. Você precisa aprender a experienciar coisas que você nunca experienciou, porque se você está eu digo, estando em Angola, estou na mesma de conforto, porque é meu país, é a minha terra, tem aquela sensação de estar em casa, mas aqui, no país do outro, no contexto do outro, eu sou obrigada sempre a querer mais. Exatamente. Se eu não fizer, eu vou perder o tempo, e nós não estamos a perder tempo. Então, depois estamos compartilhar como sucedeu todo esse processo para que tu pudesse adquirir visto, até, digamos, tu ires a Portugal, depois essa intenção que tu tiveste ir para Genebra, e depois tu voltaste a Portugal, e depois como está sendo o processo, digamos, de aplicar, se calhar, para o emprego, como foi a experiência de se calhar de aplicar para estudos. Podes contar um pouco isto e depois também estarei sempre associando aquilo que eu já passei e estou passando sempre. Claro que sim. Para se viajar, então tens que ter passaporte. Este é o passo, né? Digamos, o primeiro passo para tu poderes começar a caminhar. Tens o passaporte e tratar o visto, que é no consulado de Portugal, em Angola. Eu sou angolana. Em Angola, creio que também em Moçambique também tem o consulado de Portugal, né? Depois disso, tu vais solicitar o tipo de visto que tu queres. Visto de turismo, visto de procura de trabalho, visto de trabalho, ou visto de saúde, ou visto de estudo. Vai depender de ti. Né? Depois de te concederem o visto, vais comprar o bilhete de passagem e vais no país que tu pretendes. Só que tem uma particularidade. Nós que somos da CPLP, temos digamos assim, estamos a ter algumas dificuldades aqui, né, para se entregar na Europa, entre aspas, por conta da nova lei que foi aprovada, que todas as pessoas que obtiveram visto CPLP, antes de irem em um outro país da Europa, da União Europeia, melhor dizendo, têm que ficar ainda em Portugal sem regularizar. Que, no caso da Suíça, que um país onde eu vivi, Okay. lá eu não podia pedir asilo. Porque se eu pedisse asilo, eles poderiam até aceitar, mas só que depois poderiam me repatriar para Portugal. E já houve casos de pessoas próximas a mim que foram pediram o visto CPLP, passaram diretamente para a França e lá foram pedir asilo.
o governo repartiu para Portugal. E nesse momento estamos com problemas com Portugal porque eles foram para um país que não lhes concedeu. Tudo. Eu também vamos para Portugal. Sim, tu até pode lá ir, mas só passear, não para residir lá. Então, esse é o problema que as pessoas têm que ter mesmo em conta quando tiverem para vir, né, para aqui, para Portugal. Fiquem mesmo aqui, fiquem em Portugal, tratem o NIS, tratem o NIF, tratem a residência CPLP. Quando tiverem legalizadas, digamos assim, legalizadas entre aspas, né, porque isso também ainda não nos concede a nacionalidade, porque para obter a nacionalidade portuguesa tens que viver mais de 5 anos aqui no país. Okay? Salvo alguns casos em que a mulher vem grávida ou mesmo até casas com um nacional ou alguém que nasceu aqui em Portugal que tem nacionalidade, aí sim tu podes ter a nacionalidade. Mas atualmente está mesmo muito melindrosa, se posso dizer, viajar para Portugal, porque mesmo aqui também as coisas já estão bem apertadas, a questão de documentação está mesmo apertada, porque digamos assim, é muito fluxo, digamos, de imigrantes, e eles só que não estão conseguindo dar resposta a tempo e hora na questão da documentação. Nesse momento, se você for para o consulado de Angola, em Lisboa, no Porto, está cheíssimo. Porque está mesmo muito difícil tratar documentações básicas, como registro criminal, como NIS, então é uma questão que as pessoas precisam mesmo ter em conta. Mas pronto, eu superar, digamos, todas essas barreiras, não. Então, tu tens que compartilhar, digamos, com um pouquinho de detalhe como tu fizeste para que pudesses superar isto, porque realmente a questão de documentação, quando tu estás aqui, é muito estressante, muitíssimo estressante. Já quando estás na Europa, a questão de documentação é muito estressante. Tu podes sair, digamos, de Moçambique ou de Angola para cá, na Europa, mas se tu chegares aqui com o seu visto, tu deve renovar os seus documentos. É uma complicação terrível, é muitíssimo estressante mesmo. Uma coisa que, se não fores forte, se não fores forte, realmente tu poderás desistir. É uma coisa muito, mas muito estressante. Então, eu penso que seria muito bom se nós compartilhássemos, digamos, isto para que algumas pessoas, assim que elas tiverem o privilégio de vir para cá, se tiverem a oportunidade de vir para cá, elas possam agir de uma forma muito positiva, muito boa, de modo a superar isto. Então, eu penso que pode compartilhar um pouco como está sendo isto, com, novamente, alguns detalhes, né? Também os detalhes como está sendo isto, como tu superaste isso aí, porque a questão de documentação é realmente muito, mas muito, muito estressante. Eu sei como é isso, eu sei. Olha, vou dizer uma coisa. Uma das coisas que eu aconselho sempre nas pessoas é saber o que é que vocês querem. É uma coisa que eu me fiz perguntar: vai migrar para quê? Quando vai chegar, eu vou fazer o quê? Por que eu vou para este lugar? Porque quando tu tens um mapa, uma bússola daquilo que você quer fazer, as coisas não se tornam fáceis, mas se tornam acessíveis para ti. E graças a Deus, muito antes de eu cá chegar, eu já havia feito assim um estudo, um mapa do que eu tinha que fazer nos primeiros anos para poder me estabilizar aqui na Europa. Então, uma das coisas que tem me ajudado a superar o desafio é saber que eu tenho um objetivo aqui. Eu tenho um objetivo, sei o que eu estou a procurar, sei o que é que eu quero alcançar e onde eu quero chegar. Porque não é fácil. Tu precisas ter inteligência emocional, porque vai sempre lidar com coisas que podem te fazer pensar, eu quero voltar na minha vida. Eu pensei, eu tenho que voltar, porque aqui é muito estressante. É realmente muito estressante. Já pensei nisso ontem, se não quero vou voltar. Exatamente. Já pensei nisso ontem, disse não vou voltar. Não. Chega de Europa, chega de frio, chega neve, ok, it's very cold. Exatamente. Mas não depois de lembrar que eu tenho objetivos a cumprir, disse não, pronto, vamos aguentar isso. É que as pessoas não, digamos, agora, elas pensam que estou postada na Europa, pronto, tu já está, digamos, totalmente ajustado, está tudo nice, tudo vai, digamos, muito bem. Elas pensam isso. É claro que aqui tem muitas oportunidades, claro,
Mas só que essas oportunidades vêm com a legalidade. Uma legalidade. Então, essa legalidade é muito burocrática, é muito, mas muito, digamos, longa, percebes? Então, também por causa de... Só para imaginar, só para imaginar, antes de ontem eu fui ao Instituto de Formação Profissional e Emprego, aqui de onde eu estou a viver, nessa cidade onde eu estou a viver. Eu fui lá saber alguma coisa, como é que eu poderia fazer para poder me integrar naquela instituição. Eles perguntaram-me, tu tens certificado do médio? Já fizeste o médio? Eu disse, já fiz o médio. Tem certificado? Eu disse, sim, tenho. Perguntaram-me, já tens equivalência? Eu disse, equivalência? De que mais? Mas nós somos todos irmãos, falamos português, o que está Só para tu ver umas coisas que eu fico triste é saber que tu podes estudar tanto em África, mas se tu vires com o teu documento, não vale nada. Exatamente, não vale nada. Não vale nada. Digamos, com só licenciatura, é difícil. Aqui na Polônia é difícil mesmo, digamos, não vai valer. Tu tens que fazer, no mínimo, equivalência, ou tens que estudar aqui, ou tu deves, digamos, adquirir mestrado aqui. Mesmo com licenciatura, não vais conseguir aqui um emprego na sua área de formação. Mesmo se tu vieres com licenciatura, pegar a sua licenciatura, tu tens que fazer mestrado aqui. Se fizer mestrado, uma boa parte das crianças que eu conheço, desculpa falar criança, precisas ter um documento daqui que certifica que você realmente... Exatamente. Eu já vi casos de pessoas licenciadas que vieram aqui, mostraram o papel, digamos assim, do diploma, rasteram na cara. Você não vai estudar de novo, você não estudou nada, você brincou. Então, isso é um pouquinho triste, porque eles quando vão para... Nada contra eles, eu não tenho nada contra ninguém, nada contra a África, mas é uma análise que todo mundo faz, né? Todo mundo faz, porque não é normal alguém que sai daqui, vai para a África, estudou e logo tem emprego, é considerado, mas quando alguém sai da África para aqui, né, é desconsiderado. Eu acho essa discrepância é que eu não entendo. É que eu não fazer trabalhar nas obras. Também nas obras. Não vamos fazer também nas obras, percebes? Porque é isto mesmo. Aqui no máximo eles consideram as pessoas que fizeram mestrado, mas mestrado aqui. Né? Porque eu vejo muitas crianças aqui que têm mestrado. Olha, até um pouquinho de consideração que eu estou a ver é pela África do Sul. Se tu estás na África do Sul, ainda podes conseguir um emprego aqui na área que tu te formaste. África do Sul. Porque outros países é complicado. É realmente muito complicado. Mas eu não sei, digamos, pronto, eu penso que deve-se considerar esse, mesmo tendo uma formação, tu tens que considerar esse aspecto de que não vais conseguir trabalhar com o seu estudador, porque tem casos excepcionais, eu não sei, tem casos excepcionais. Tem casos diferentes, existe, digamos, casos bem diferentes, mas do modo geral, é isso que eu percebo. Tu vês aqui com o teu certificado, não tem como. O problema é que eu, pronto, já que tenho uma experiência de dar aula, né? Fui professor em Moçambique de aula de biologia, aqui já é língua, a barreira já é língua, percebes? Isso não tem como. Mesmo aqui, já me aula em inglês, tens de dar aula em polonês. E tudo é diploma, tem que ter uma certificação. Exatamente. Aqui, então, é por aí. Então, isso aí vai fazer com que o quê? Com que tu possas recorrer a outras formas. Porque se tu já na Europa, tu não tens, digamos, algo que possa sustentar, tu tens que trabalhar. Tens que trabalhar, tu tens que trabalhar para poder, digamos, te suster. Porque tu tens que pagar uma renda de casa, tu tens que pagar, digamos, a alimentação. Então, se tu tens mesmo diploma, então se tu tens que ver se, como tu falas, depende muito mais do propósito. Se tu tens estudar, trabalhar, voluntariado, tu tens que ver. Uma das coisas que eu tenho visto aqui, muitos imigrantes, principalmente aqui em Portugal, porque há muitos angolanos e aqui a minha língua de facilidade, é que eles reclamam tudo por nada, tá mal, até não sei, tem fazer o que é. Calma aí, desculpa. Eu disse que seria uma de rosas. E outra coisa, não precisamos parar
de pintar uma Europa de mal de rosas que não existe. Em toda a parte do mundo, quer seja país desenvolvido, subdesenvolvido, do primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, existem dificuldades. É claro que cada caso é um caso, cada vida é uma diferente, mas tu precisas entender que mesmo aqui na Europa passa-se mal. Há quem vive na rua, na Europa mesmo. Vive-se na rua. Exatamente. Então não é um mar de rosas. É que eu disse, a questão do propósito, a questão do objetivo que te leva de tu sair do ponto A para o ponto B é importantíssimo. Senão tu vais te perder, não estás no lugar certo, não vais te perder. Exatamente. É o que acontece com muita gente. Está no lugar certo, mas está perdido porque ele não planificou a sua própria vida, não planificou aquilo que ele quer, os seus próprios objetivos, só com quem diz, só está a viver por viver. E não pode. Não se pode viver. Nós não somos, digamos assim, folha de papel que o vento vem e leva para qualquer lugar. Não. É necessário ter metas, é necessário ter objetivos na vida. Ok, então já vou fazer o quê? Por que eu vou lá estar? Vou ficar lá quanto tempo? Para alcançar o quê? A que prazo? A médio, curto, longo? Vocês sabem que isso é necessário. Porque a vida tem que ter planificação. Não posso estar a passar por... Se eu posso estar a passar por dificuldade, mas eu sei que não. Estou a passar por dificuldade porque eu sei que daqui a algum tempo eu vou alcançar alguma coisa. Então é necessário ter essa consciência que em nenhuma parte do mundo é mar de rosas. Até na Suíça, que é o país do primeiro mundo, né? Digamos assim, primeiro mundo que lá a vida está realmente assim, é um país lindo, um país estável, uma qualidade de vida excepcional mesmo, porque o governo da Suíça ele luta para poder dar uma qualidade de vida aos seus cidadãos mesmo de maneira excepcional. Eu amei aquele país. Mas eu não posso ficar só pela excelência do país. Eu preciso saber o que eu posso fazer. Então é complicado quando você vê pessoas a reclamarem. Eu realmente não sei pessoas que reclamam. Quando reclamam, mano, se vieste aqui é porque sabes que aqui não é teu país. Porque se fosse Angola, porque é assim, existe trabalho que nós estamos a fazer aqui na Europa, só que nosso país não faria. Exatamente. Mas como estamos precisar, não no país do outro, não é? E temos objetivos para alcançar, então a gente vai passar por aquelas experiências, até porque são fases. São fases, então é necessário ter essa consciência, preparar-se, munir-se de forma que a tua mente possa estar preparada para tudo. Se tu vieres com o pensamento de, como se diz, filho mimoso, vais sofrer mesmo. Já vai sofrer. Então, é necessário que as pessoas tenham consciência da realidade. Existe uma Europa que está por detrás das câmaras, por detrás das montanhas bonitas e das neves. Existe uma Europa difícil. E quem não tem essa capacidade de poder suportar, volta, ou mesmo até morre, por desgosto. Então, só tem que estar preparado psicologicamente para todas as realidades que você vai poder viver na Europa, porque não é mesmo fácil. Podemos aqui mentir ou querer pintar uma Europa, não. É realmente bonito, mas também, por detrás da cortina tem cada coisa que você vai passar, porque até tu pensas, meu, o que eu vim fazer aqui? Então, seja preparado. Tem mesmo a planificação daquilo que você quer na tua vida, aquilo que você quer alcançar. Vai te ajudar bastante, porque será o teu ponto seguro. Exatamente. Sim. O primeiro passo é isso que disse a Luciana. Tu tens que definir os objetivos, o seu propósito. Tu tens que definir claramente, ok, eu vou para Portugal, eu vou para país X, vou para a Polónia, vou fazer o que exatamente? Tu tens que definir. Tens de definir, senão vais sofrer mesmo. E tens que saber das coisas. E como vai sofrer? Tem que saber das coisas. Então, se vocês têm dúvida, penso que vocês possam colocar, nós vamos estar a ver. A Luciana vai responder. Também eu vou associando aquilo que é a minha experiência. Não é sempre possível. Então, coloquem as dúvidas que vocês têm. Coloquem, digamos, os comentários que vocês têm. E nós estaremos sempre conversando, porque ainda vamos aprofundar um pouco esse aspecto que é de conhecimento que tem a ver, digamos, com a estabilidade que tu deves ter quando estiver aqui, porque tu vais passar por vários momentos instáveis, vários momentos de instabilidade, digamos, emocional, instabilidade financeira, instabilidade social, porque tu vais estar isolado. Então, sim, toda coisa vai sempre ter um choque. Exatamente, um choque. Então,
como lidar com essa instabilidade financeira, instabilidade social, instabilidade emocional, porque esse é um fato mesmo, a não ser que tu... é um fato mesmo. Quer tu seja estudante, quer tu seja trabalhador, quer tu seja voluntário, porque eu, estudei aqui por 6 meses, fui estudante, fui trabalhador, sou voluntário, então, mesmo, digamos, sendo estudante, mesmo sendo trabalhador, mesmo sendo, digamos, voluntário, passei por coisas terríveis, mas bem terríveis. Então, bem terríveis. Umas instabilidades terríveis mesmo que eu passei, e só Deus que me fez eu superar aquilo, foi Deus mesmo, e é preciso ter força de vontade, é preciso ter, digamos, alinhamento com os seus objetivos, o seu propósito. Como disse a Luciana, é muito importante. Não só estar na deriva, ficar emocionado porque estou na Europa, prontos. E se tu tentares ficar aqui mais tempo, tenha um plano claro. Bem claro. Se tu intentas estar aqui mais tempo, tenha um plano bem claro, como disse a Luciana, um propósito bem claro. O que vai fazer exatamente? Tu vais ter problema e é provável de ser deportado. É provável. E só para contar algo muito importante, para quem está pensando em ir para a Suíça, a Suíça não concede nacionalidade de forma alguma sem você merecer. Ou seja, para tu que és imigrante, que queres obter a nacionalidade suíça, tu precisas provar para o governo suíço que você merece ter essa nacionalidade. É por mérito, não por conveniência. E não é porque você viveu 15, 20, 30 anos, não vão te dar. Conhecemos casos de pessoas que vivem na Suíça há mais de 35, 40, têm filhos, mas não são cidadãos nacionais ou não têm nacionalidade suíça porque o governo entendeu que eles não merecem ter. É diferente de Portugal. Portugal, depois de teres de viver aqui 5 ou 6 anos, 8 anos, tu consegues ter nacionalidade. Então é um facto que os suíços são mesmo muito rigorosos na questão de documentação. Por acaso, no meu caso, a minha tia, ela graças a Deus, ela conseguiu ter a nacionalidade suíça, mas quando era para ela poderia nos declarar como filha, né? Mas se ela me declarasse como filha, eu tinha que dizer idade. 10 anos, imagina. 10 anos, não sei que eles estão não. Não. Vou ter que voltar para o ensino secundário, para aquelas crianças. Meu Deus, que experiência. É algo que tem que ter mesmo em consideração para quem quer viajar para a Suíça. Um conselho mesmo. Quem está a ver com visto CPLP, fique mesmo em Portugal. Aguenta o processo. Só que uma das coisas que muitas vezes qual é a pressa, o negatismo de querer ter já, não. Quando você está para emigrar para um país, necessário você saber conhecer as leis daquele país, o que funciona, o que não funciona, o que te favorece, o que não te favorece, quais são os teus direitos como imigrante, quais são os teus deveres como imigrante, quais são as tuas obrigações como imigrante, é muito importante. Necessário você entender como é que funciona a geografia política daquele país, porque, vou dizer, aqui, a cada minuto, a cada instante, estão sempre a trocar de leis. Estão sempre... Isso tudo foi uma eles mudam, digamos, com frequência. Já muda. Eu quase cheguei aqui há uma semana, já mudou, se sei quantas leis aí para mim não é evidente. Então, isso é complicado, porque há uma luta lá no parlamento português, a questão dos imigrantes. Uns dizem que já está demais, tem que parar já, fechar as fronteiras. Uns dizem que não, temos que deixar, porque eles contribuem para o PIB do país. É uma confusão que você, como imigrante, fica assim, mas meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? E você tem que aceitar tudo. E uma coisa, se tu quer estar bem num país, aprenda a ler daquele país. Aprenda a ler daquele país. Saiba como aquele país funciona de maneira política, de maneira ideológica, de maneira cultural. Tu vai estar bem.
Na questão da artista, é só você mesmo, é só você entender e compreender como é que é a história do artista, como é que ele foi fundado, não sei, essas coisas assim, conhecer a Constituição, conhecer as leis mais básicas, e aí seres um cidadão exemplar, eles vão te monitorando por um tempo, e se tu pedires a nacionalidade, eles te concedem. Mas não por conveniência, mesmo porque tens que merecer. E quando eles entenderem te receber, vão receber. Exatamente. A nacionalidade na Suíça não é definitiva. Depende deles. Não depende de ti. Sim. E o que está acontecendo com os nossos irmãos aí da Síria, acho que Iraque, que estavam em guerra, estão a ser expulsos. A guerra já terminou, ainda não é que não tem nada. E por eles estarem a permanecer no país, estão a adotar leis para poder tirar mesmo do país, como lá ou seja, as mulheres que usam os hijab, acho que é hijab o nome do pano, já não podem mais usar. Se ver uma mulher usar o pano que tapa todo o rosto, que só aparece os olhos, vai ser presa, vai ser deportada. Então, já está em alerta máximo. É complicado. Então é complicado. Realmente é complicado. E é preciso compreender isto tudo, não é? Eu estou a ver aqui, digamos, o Pedro disse sobre. O Pedro perguntou sobre a possibilidade de empreendedorismo, não é? Empreendedorismo na Europa. Tem, digamos, áreas que têm a ver com serviços de venda, cafeteria e a prestação de serviço no geral. É uma boa ideia. E depois, digamos, é muito bom adicionar coisas assim, muito bom, é muito bom, mas sempre tem essa questão de o quê? De estar legal, porque nem para empreender tens que vender legalmente, não é? Eu acho que se tu não conseguiste ainda, digamos, documentos básicos sobre cidadania ou residência temporária, tu não vais te aventurar em empreender, não vais fazer isto, não é? Até porque eles digamos assim, para que tu possas empreender num país, digamos aqui, na Europa, eles vão ver qual é o valor que você vai investir, e se eles terão um retorno bom para eles. Se não tiver, não vai empreender. Mas é claro, na Suíça eu vi várias lojas de africanos a venderem, coisas diversas, mas não são lojas grandes, não, são umas médias, porque eles têm um olhar muito crítico naquilo que é a valorização do que é, ou seja, do que é produzido no país deles. Nessa parte eles mesmo põem o parafuso muito apertado, porque eles não querem ver que os seus produtos não serem vendidos em relação ao do empreendedor do país. Também. Porque em primeiro lugar é o deles, é a venda deles, é o PIB deles. Então, aí não se mexe. Aí não se mexe. Há empreendedores, sim. As taxas também que tu vais pagar. Eu conheço, digamos. Mas é sempre bom, claro. Há empreendedores que se deram muito bem aqui na Europa e é sempre bom tentar. Eu conheço, digamos, restaurantes africanos, lojas africanas que vendem aqui na Polônia, né, que vendem mexa, que vendem, digamos, produtos da África. E são nigerianos muito mais. Só tem restaurantes nigerianos. Então, pronto, são pessoas que se estabeleceram aqui por um bom tempo. São pessoas que estão, digamos, a viver aqui, já adquiriram, se calhar, uma residência permanente ou uma residência temporária, porque se tu tens uma residência permanente ou temporária, pronto, tu podes, digamos, te aventurares a tentar investir, não é? Tu podes fazer isto, mas o primeiro passo é este. Tu adquirires uma residência permanente, no caso da Polônia, vamos dizer da Polônia, né? Tu tens que ter TRC, Temporary Resident Card, não é? Digamos, tu para fazer essa, então, se tu tens o TRC, digamos, para estudo de um ano, né? Então, para voluntariado também 1 ano, e para trabalho são para aí 3 anos. Então, se tu tens isto, tu já tens um crédito para pelo menos começar, digamos, alguma coisa enquanto trabalho e estudas. Então, é isto. Então, e outra coisa também é conhecer o mercado do país em que você quer investir.
É importantíssimo, porque não pode vir só com. Porque cada realidade é uma realidade. A realidade que se vive no país em que você, em que de origem, digamos assim, a economia do teu país não é o mesmo do outro país. Então, tu precisas fazer isso de fiabilidade, saber o que, é que vai ser as tuas forças, quais são as tuas fraquezas, onde tu podes investir, onde tu tens que melhorar, qual é a quantia que tu tens que trazer para poder investir nesse país. Então, é um processo e não precisa ter. E outra coisa também, tem a questão de com quem vai se conectar. É importantíssimo. Em relação, digamos, a pessoas, digamos, a pessoas, que eu acho que uma das coisas muito importantes quando tu estás aqui na Europa, estás no estrangeiro, é tu não ser um lobo solitário. Eu sempre falo disto. É muito importante, digamos, tu estar conectado com pessoas. Então, com relação a esse aspecto, como tu, digamos, tens lidado, porque realmente é muito difícil. Para mim, eu acho que um dos aspectos importantes para o sucesso é tu conhecer pessoas, criar networking, ter contato de pessoas, e pessoalmente se tem uma comunidade africana. Eu, por exemplo, o que faço, digamos, digamos, ir na igreja, numa igreja, digamos, africana, internacional, não só, digamos, de ir em workshops, ter networking. Isso tem me ajudado muito em caso de aflição. E não só, agora já tenho amigo, digamos, polacos, que eu criei amizade, por aí, etc. Então, como está essa área, digamos, o que tu tens a dizer e como está para ti, né? Digamos, em relação a isto de criar, digamos, uma rede de pessoas que vão dar cobertura, porque uma coisa é certa, se tu conheces, fazes amigos aqui, é muito importante. Somente amigos que estão aqui há um bom tempo. Então, isso vai te ajudar bastante. Então, como está a sua parte, Luciana, em relação a isso? Porque isso é um aspecto muito importante, não pode ignorar nenhum. Eu acho que eu tenho algo que sempre me caracteriza. Eu gosto de me socializar com pessoas de diferentes culturas. E aqui não está a ser diferente, claro. Além dos angolanos, dos africanos, que já temos que já compartilhamos a mesma visão até certo ponto, né? Porque vemos praticamente quase a mesma realidade. Eu procuro também conhecer pessoas, os nativos aqui de Portugal e também de outros países que cá vêm. Porque, é claro, quando tu vai, seja a questão da networking é importante para o Pedro que quer ser empreendedor. Então, tu precisas conhecer empreendedores do país onde queres empreender, para tu teres pelo menos uma visão daquilo que você quer fazer. Porque, é claro, existe a realidade que existe uma visão que eu, africana, tenho e o europeu tem. E há um tempo atrás alguém me disse: não, Sena, tu precisas se conectar com os europeus, porque com eles você vai aprender mais coisas. E eu fiquei mas por que eu não posso me conectar com os africanos? E eu logo comecei a perceber que ela não disse como uma questão de querer baixar os africanos, não, nada a ver. Mas a questão é a mentalidade que os europeus têm. Porque eles pensam de uma maneira, digamos assim, um pouquinho fora da caixa. Não vou dizer que os africanos pensam fora da caixa, por favor, não me interpretem mal. Mas na Suíça, onde eu vivi, os suíços são pessoas muito proativos. São pessoas que pensam logo na solução, em vez de focarem no problema, eles pensam logo na solução. E isso para mim foi uma abertura da mente. Então, posso fazer isso. Além de eu pensar quando eu detecto um problema, eu preciso já pensar na resposta que eu tenho que dar para isso. Isso tem me ajudado bastante. E socializar com pessoas de outras culturas, como aqui em Portugal, não tem sido diferente. É isso que todo mundo precisa fazer, socializar. Como vocês na igreja, na comunidade, ir em workshops, ir em conferências. É necessário você fazer isso, porque se tu ficar somente no teu canto, no teu mundo, vai ser difícil você crescer. E eu creio que isso é em toda parte do mundo. Até mesmo em Angola. No teu país, Angola, tem todo mundo que é Angola. No teu país, tu colocas caixa. Tu não consegues crescer, até porque ninguém cresce sozinho. Todo mundo precisa de alguém para poder lhe orientar, para poder lhe impulsionar a crescer.
Não, há coisas que eu não sabia, que eu não tinha assim, uma noção. Quando eu ouço outra pessoa falar, ouço uma outra ideia, eu disse, uau, as coisas são assim, não, esta mentalidade que nós precisamos ter, de ter uma mente aberta para poder aprender. Porque se você não aprender, se você não ser uma pessoa, ter a audácia de querer conhecer além do teu mundo, tu não vais aprender. Exatamente. No estrangeiro, ainda mais no estrangeiro, porque todas as pessoas que eu conheci aqui que se deram muito bem foram pessoas que tiveram a ousadia de perguntar, de conhecer outros lugares, de conhecer outras culturas. É claro que sempre vai ter aquele choque de cultura, aquele choque emocional, mas tu precisas desse choque não para que tu possas sair da tua zona de conforto. Porque se você for na tua zona de conforto, você nunca vai chegar além da tua própria casa. Exatamente. Por exemplo, eu já trabalhei com ucranianos, com polacos, com pessoas da Indonésia, pessoas de Zimbábue, pessoas, digamos, diferentes nacionalidades. Aquilo foi muito bom para mim, percebes? Porque eles falam de coisas, eles também são estrangeiros, né? Esses da Ucrânia, algumas pessoas que saíram da Ucrânia para cá, pessoas, digamos, da Indonésia, que vieram estudar, mas eles prefiram fazer uma renda extra, né? Pessoas de Zimbábue, pessoas de Malawi, então pronto, pessoas de Egito, Argélia, por aí. Então, isso é muito bom porque essas pessoas acabam te apoiando coisas muito boas quando tu estás, digamos, naquela estabilidade emocional, quando tu estás naquela estabilidade financeira, quando tu estás, digamos, num momento tenebroso, estás, digamos, enrascada, estás mesmo, digamos, com a cabeça a doer, eles te apoiam boas coisas, né? Eles te apoiam boas coisas, dão dicas, são pessoas que conhecem, digamos, ou já viveram aquilo. Então, é muito importante sempre ter esse network, é muito importante sempre pertencer a uma comunidade, é muito importante ir a igrejas, associações, conhecer pessoas, se conectar. Essa é uma dica de ouro. Estás num país na Europa, no estrangeiro, tu tens de conectar com pessoas, conhecer pessoas. Isso é muito importante. É muito importante. Como se diz, outros que estão onde eles estão. Exatamente. E isso vai te ajudar muito. Exatamente. Isso é muito importante. Se tu não saís tua caixa, sempre digo nas pessoas, não fique na zona de conforto. Exatamente. Não se conformem com algumas ideias. Para mim, só porque essa cor é preta, vai ser preta. Não. Você precisa aprender a ouvir outras experiências. Porque é nas experiências que você adquire sabedoria para viver. Exatamente. Então, não aconselho a ninguém que está para melhor se fechar. Não. Saia da tua caixa e vai mudar isso e você vai preencher. Porque existe conselho que, por acaso, existe conselho que os portugueses estão me dando, porque não estão me dando. Exatamente. É arriscado, digamos, a mente, é então, vai ter uma balinha. Mas eu aprendi com eles que com os africanos não tive esse privilégio. Então, é esta visão que tu precisas ter de você mesmo, daquilo que você precisa fazer. Isso, até porque diz que o nosso propósito está ligado à pessoa, a lugar e a coisas. Então, precisas ter disciplina para poder entender onde é que eu tenho que estar, com quem tenho que estar e o que é que eu tenho que ouvir. É extremamente importante. Realmente. E, em relação, falamos de pouco de trabalho, né? Um pouco disto, eu acho que algumas pessoas podem ter, digamos, essa dúvida, não é? Que tipo de trabalho, se eu for imigrante lá, que tipo de trabalho, só para dar uma ideia, né? Lá em Portugal, o que tu fez na Suíça, o que tu, digamos, trabalho, digamos, que com facilidade as pessoas podem ter, caso estejam aqui, pronto. E falando nisso, eu conheci um zimbabwiano que ele veio para aqui. Era simplesmente eu saí do país dele para aqui e pronto, arriscou para vir trabalhar. E pronto, hoje agora ele já está, digamos, estável, está estável. Ele passou, digamos, passou muitos problemas, pronto, está estável. Então, que tipo de trabalho inicialmente? É claro que não se escolhe. Tu és escolhido. tu não chega aqui e eu que trabalho aqui, tu não escolhe, tu que és escolhido, percebes? Então, passo por isso, pensar, no teu pai você não escolhe, não, eu posso fazer isso, eu. Ser pedreiro, eu não vou ser pedreiro, nada, eu ser pedreiro, não vou ser isso aí, nada. Onde a porta chega, você vai lá.
Sim, mas em Portugal, né, aqui em Portugal, os trabalhos que estão em alta, assim posso dizer, são nas áreas industriais, pedreiro, como é que se chama? Serralhareiro, acho que é isso. Soldador industrial também, trabalhos manuais, o que é que eu posso... Os mecânicos também, mecânico, eletricista, técnico frio, sim, também estão a precisar bastante. Digamos, esses são os trabalhos que estão a ser mais contratados nas fábricas. Sim, mesmo também há os que trabalham em... A minha irmã está aqui a me dar dicas. Miriam? Vereadores, sim. São os trabalhos que estão a ser contratados com maior facilidade. Antes de vir para cá, faça esses cursos técnicos e tu consegues um trabalho. É preciso uma prévia experiência, pois não? Porque tu vais fazer um curso técnico, ok, alright. Então pronto, tens a dica aí, é isso. Também é motorista. Motoristas, ok, motorista. Digamos que isso é promissor. Eu penso que isso é muito promissor. Eu penso que o salário, digamos, é mesmo realmente muito atrativo. E não sei, digamos, aliando, digamos, teu salário que vais receber nesse trabalho, com o estilo de vida lá, como é, digamos, gerir isto, ok? Tu podes ser um pedreiro, por exemplo, tu vais receber 800 euros, e como conciliar isso tudo, digamos, tu tens que, digamos, pagar renda da cara, questão de comida, como, digamos, gerir esses aspectos? Olha, vou dizer, a Europa te ensina até a ser mestre em finanças pessoais que você não imagina. De fato. Essa é uma questão de você saber gerir. Porque para quem tem um salário mínimo aqui são 785 euros. Não sei se já subiu desde 755 euros é o salário mínimo daqui. Existem casas, podes alugar um quarto de 350, de 295 euros, depende muito da área. As cidades que têm maior população, ou seja, as províncias assim, Lisboa, Porto, as coisas são um pouquinho mais caras. Mas Aveiro, Braga, Viseu têm assim as rendas assim, um pouquinho mais acessíveis para ti. Então depende muito do teu orçamento, daquilo que tu vais fazer o teu orçamento, digamos assim, né? E vais saber o que é que eu tenho, se vou alugar uma casa ou um quarto. E questão de alimentação, aqui a alimentação é uma das coisas mais baratas que existem. É mais barata mesmo aqui. Na questão daqui em Portugal, Suíça, o governo suíço, ele, como eu posso dizer, ele faz com que os cidadãos possam ter o salário que merece aquilo que é a realidade do país. Ou seja, o salário vai de acordo à atividade que o país tem. Realmente eles ganham bem. Isso é os países que têm maior taxa de salário alto aqui na Europa. Então, exatamente. Mas claro também que a qualidade de vida também é alta. Em relação aqui a Portugal, vamos supor que tu com 100 francs suíços, que é o dinheiro que eles, a moeda que eles usam, trocando para euro é muito, porque o franco suíço está acima do euro. E lá na Suíça não se usa euro, usa-se franco suíço. Então, quando tu fazes a troca para o euro, tu tens ou seja, o valor aumenta. Mas quando fores para o supermercado lá na Suíça, depois não compraste nada. Isso faz sentir. A vida mesmo lá é cara. Já aqui em Portugal, a gente consegue se ajeitar. Com os teus 800 euros, com os teus 900 euros, com os teus 1000 euros, tu consegues viver. Tens uma vida, digamos, uma vida estável, aceitável. Para mim, ok. Realmente, também não difere tanto aqui da Polônia, né? Digamos, Portugal, Moçambique, desculpa, Portugal e Polônia, desculpa, não difere tanto assim, né? Então, os trabalhos são comuns aqui, é warehouse, ou seja, trabalho de armazém, digamos, existe muito trabalho para armazém, pessoas, digamos, vão trabalhar no armazém,
que vão trabalhar com Sim, é armazéns e fábrica. fábrica, exatamente, armazéns, fábrica, por aí. Também, essa área é muito mais de armazém, também está em alta, fábricas, por aí. Então, e salário mínimo também gira em torno, por aí, digamos, de mil euros, porque o euro está um pouco mais acima, né, digamos, do zloty. Zloty é a moeda que é usada aqui, né, então, pronto, e custo de vida é pronto, quase que similar, e todos esses aspectos é preciso, digamos, serem considerados, né, antes de tu pensar em migrar. Isso é muito, muito importante. Então, eu realmente fico muito, muito feliz por ter, digamos, ter tido esta live contigo. Foi, digamos, um momento muito bom. Tu pudeste, digamos, apresentar aquilo que foi a sua experiência, aquilo que está sendo a sua experiência. E isso é muito bom. Eu não sei se nós temos aqui, se temos comentários, se nós temos perguntas. Então, as pessoas que nos assistem podem, digamos, ficarem à vontade para poderem perguntar, porque este é o momento de perguntas, comentários, fique à vontade. Então, esse é o momento ideal para isto, para que nós possamos conversar sobre aquilo que... Eu tenho que achar um pouquinho, porque o meu telefone está a ficar sem carga. Tudo bem. Só digamos, vai ser alguns minutos mesmo, mais 2 perguntas no máximo nós podemos responder prontos. Caso haja perguntas. Eu acho que alguém perguntou. Deixa eu ver se eu consigo achar Caso haja pergunta, então fique à vontade. Assim, durante 5 meses e não foi envolvimento, foi um intercâmbio. Estágio, uma mobilidade acadêmica, trabalho ou foi além da academia? Alguém perguntou se eu fui na Suíça fazendo intercâmbio. Não, foi uma visita, fui lá visitar. Ok. Eu também não estou a ver aqui. Pronto, eu acho que. Eu acho que. Pronto, né? Então, pronto, eu acho que não há nenhuma questão, não é uma questão, tudo está esclarecido. Eu acho que teremos outros momentos que nós vamos com mais detalhe, conversar sobre isto e tu vais poder, digamos, falar com mais detalhe aquilo que tu obtiveste como experiência, como está sendo. E realmente foi um momento muito bom, agradeço imensamente. E pronto, para as pessoas que querem, digamos, acompanhar, sei lá, no meu caso, digamos, tinha redes sociais que tinham compartilhado algumas coisas, né? Então pode me seguir lá nas redes sociais. Acho que a tua rede social tu faz sozinha, eu não memoricei. As pessoas podem lá seguir. Luciana Miguel. Okay. Luciana Miguel Livros. Ok, tudo bem. Obrigada pela leitura. E eu, Nabi José Raimundo, tá? Tu podes me seguir no Instagram e no Facebook. Muito obrigado. E foi um momento muito, muito de valia. Muito obrigado. Então, obrigada. Tchau. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau.